Capítulo 1 do Dal Galahondo, Introdução Geral à Semiologia Psiquiátrica, e vamos para essa leitura dinâmica. O que é semiologia? A semiologia ela é tomada, em um sentido geral, como a ciência dos signos. Semiologia, ciência dos signos. E claro que ela não vai se restringir à medicina, à psiquiatria ou à psicologia, porque é um campo de grande importância para o estudo da própria linguagem, dessa semiótica linguística, da música, a semiologia musical, das artes em geral, porque é a ciência dos signos. Já a semiologia psicopatológica é o estudo dos sinais e sintomas dos transtornos mentais. Pensou em semiologia psicopatológica, pensa em sinais e sintomas dos transtornos mentais. É a ciência que vai estudar os sinais e sintomas dos transtornos mentais. Entende-se por semiologia médica o estudo dos sintomas e dos sinais das doenças. Isso vai permitir que o profissional da saúde identifique alterações físicas, mentais, vai ordenar todos os fenômenos que ele observar, vai formular diagnóstico, vai direcionar, empreender as suas medidas terapêuticas, enfim. Embora esteja intimamente relacionada à linguística, como nós falamos, a semiologia geral não se limita à linguística, uma vez que o signo ele transcende, essa esfera da língua. São também os signos, os gestos, as atitudes, os comportamentos não verbais, os sinais matemáticos, os signos musicais, enfim, várias coisas. De fato, a semiologia geral, como ciência dos signos, ela foi postulada pelo linguista suíço Ferdinand de Saussure, não sei se eu estou falando certo, obviamente não. Lá no século XX, em 1970, ele disse assim: pode-se então conceber uma ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social. Chamá-lo-emos de semiologia. Ela nos ensinará em que consistem os signos e que leis que regem esses signos. Outra coisa importante que nós temos que guardar desse capítulo, esses são os 3 campos distintos dentro da semiologia: a semântica, que é responsável pelo estudo das relações entre os signos, porque semiologia é o estudo dos signos. Então, a semântica, que está dentro da semiologia, vai ser responsável pelo estudo das relações entre os signos e objetos a que se refere. A sintaxe, que vai compreender as regras e leis que regem as relações entre os vários signos de um sistema. E a pragmática, que vai se ocupar das relações entre os signos e seus usuários, e os sujeitos que vão utilizar esses signos de forma concreta, as situações, os contextos sociais, o histórico, o dia a dia, enfim. O que nós temos que gravar? Que o signo é o elemento nuclear da semiologia. E esse signo, ele está para a semiologia, assim como a célula está para a biologia e o átomo está para a física. Acho que com essa relação fica mais tranquilo. O signo, ele é um tipo de sinal. E o que é sinal? Qualquer estímulo emitido pelos objetos do mundo. Assim, por exemplo, a fumaça é sinal de fogo, a cor vermelha do sangue, enfim. O signo é um sinal especial, provido de significação. Dessa forma, na semiologia médica, sabe-se que febre pode ser um sinal, pode ser um signo de infecção. Ou a fala extremamente rápida e fluente pode ser o sinal, signo de uma síndrome maníaca. A semiologia médica e a psicopatológica tratam particularmente dos signos que indicam a existência de transtornos e patologias. Parte importante, semiologia médica e psicopatológica tratam particularmente dos signos que indicam a existência de transtornos e patologias. Os signos de maior interesse para a psicopatologia são sinais comportamentais objetivos, verificáveis pela observação direta do paciente, e os sintomas, isto é, as vivências subjetivas relatadas pelos indivíduos, suas queixas, suas narrativas, suas histórias, tudo aquilo que o sujeito experimenta e de alguma forma essa experiência, aquilo que ele experimenta, ele comunica a alguém. Então, o que a psicopatologia está interessada? Sinais comportamentais objetivos, que eu observo ali de forma direta. E além disso, eu estou interessada também nos sintomas, que são as vivências que são subjetivas, que estão sendo relatadas ali pelo indivíduo que está na minha frente, através das suas queixas, através da sua narrativa, através da sua história, enfim.
Segundo o linguista Roman Jakobson, mais um nome que eu vou errar, os antigos filósofos estoicos desmembraram o signo em 2 elementos básicos. Assim, nós temos que lembrar que o signo possui 2 elementos, o significante e o significado. O significante é o suporte material, é o veículo do signo, é o carrinho do signo. O significado é aquilo que é designado e que está ausente, é o conteúdo do veículo. Então, eu penso em significante como o veículo, como o carro, e o significado, o conteúdo do carro. Quem está dentro desse carro? Outro filósofo norte-americano, ele definiu que dessa relação entre o significado, que é o conteúdo, e o significante, que é esse suporte material, que é o veículo que nós falamos, há 3 signos que podem sair dessa relação, que é o ícone, o indicador e o símbolo. O ícone ele é um tipo de signo no qual o elemento significante evoca imediatamente um significado. O desenho esquemático no papel de uma casa pode ser considerado ícone, objeto de uma casa, né? Porque ele evoca isso. No caso do indicador, ou índice, como vocês quiserem chamar, é aquilo que aponta para um objeto significado. Por exemplo, a nuvem é um indicador de chuva, a fumaça é um indicador de fogo. O símbolo, por sua vez, é um signo completamente diferente, não tem nada a ver com ícone, não tem nada a ver com indicador. Quando vocês pensarem em símbolo, pense que ele não tem nada a ver com eles e que o símbolo é uma relação puramente convencional, que foi estabelecida, é uma relação arbitrária. Por exemplo, entre o conjunto de letras agrupadas C, A, S, A, imagine essas letras agrupadas, e o objeto casa, que eu estou vendo nesse exato momento, não existe qualquer semelhança visual ou de qualquer outro tipo. Ah, Laila, mas se eu olho para esse conjunto de letras, eu penso em casa. Mas isso acontece por quê? Porque existe essa relação totalmente convencional, que foi convencionada de forma arbitrária. Por isso, o sentido e o valor de um símbolo dependem necessariamente do quê? Das relações que este mantém com os outros símbolos do sistema simbólico total, ou seja, do todo. Depende, por exemplo, da ausência ou presença de outros símbolos que expressam significados próximos ou antagônicos a ele. Mas por que, Laila, que a gente está fazendo toda essa viagem de conceitos que para mim não tem nada a ver? Porque nós temos a dimensão dupla do sistema psicopatológico, indicador e elemento simbólico ao mesmo tempo. Os sintomas médicos e psicopatológicos têm como signos uma dimensão dupla. Eles são tanto índice, ou seja, indicador, como também eles são símbolo. O sintoma como índice sugere uma disfunção que está em outro ponto do organismo ou do aparelho psíquico. Porém, aqui, a relação do sintoma com a disfunção de base é, em certo sentido, de contiguidade. Como assim? A febre pode corresponder a uma infecção que induz os leucócitos a liberarem certas citocinas, que por sua ação no hipotálamo produzem um aumento da temperatura. Assim, o sintoma, febre, tem determinada relação de contiguidade com o processo infeccioso de base. Além dessa dimensão que a gente acabou de falar de indicador, os sintomas psicopatológicos, ao serem nomeados pelo paciente, por seu meio cultural ou pelo próprio médico, passam a ser símbolos linguísticos no interior de uma linguagem. No momento em que ele recebe um nome, o sintoma adquire o status de símbolo, de signo linguístico arbitrário, convencionado, alguém disse que deveria ser assim, que só pode ser compreendido dentro de um sistema simbólico dado em determinado universo cultural. Por isso a gente estudou os conceitos e finalizou com essa importância da análise do todo. Dessa forma, a angústia manifesta-se. A angústia se realiza ao mesmo tempo com mãos geladas, tremores e aperto na garganta, que indicam, por exemplo, uma disfunção no sistema nervoso autônomo. E também, ao ser tal estado designado como nervosismo, como neurose, como ansiedade ou como gastura, passa a receber certo significado simbólico e cultural. Por isso também convencional e arbitrário, como nós já dissemos.
E esse significado simbólico cultural só pode ser adequadamente compreendido e interpretado tendo-se como referência um universo cultural completamente específico, um sistema de símbolos determinado. A semiologia psicopatológica, portanto, vai cuidar especificamente do estudo dos sinais e sintomas produzidos pelos transtornos mentais, signos que sempre vão conter essa dupla dimensão. Que dupla dimensão, Laila? Indicador e elemento simbólico ao mesmo tempo. Falando agora das divisões dentro da semiologia, seja ela médica ou psicopatológica, ela pode ser dividida em semiotécnica e também em semiogênese. Semiotécnica, como o próprio nome já diz, vai ser as técnicas, os procedimentos específicos de observação e coleta de sinais e sintomas, assim como a descrição desses sintomas. No caso dos transtornos mentais, a semiotécnica vai se concentrar na entrevista direta com o paciente, seus familiares e demais pessoas com as quais ele convive. Essa coleta de sinais e sintomas requer uma habilidade sutil de perguntar coisas adequadas, de formular relações adequadas, para produzir essa relação produtiva, essa consequente identificação dos signos dos transtornos mentais. Além disso, é crucial, sobretudo na semiotécnica em psicopatologia, a observação minuciosa, atenta e perspicaz do comportamento do paciente, do conteúdo do seu discurso, do modo de falar, da sua mímica, da postura, da vestimenta, da forma como ele reage e do seu estilo de relacionamento com o entrevistador, com seus familiares e, eventualmente, do seu relacionamento com os outros pacientes. Agora, falando em semiogênese, nós temos aqui um campo de investigação da origem, dos mecanismos de produção, do significado e do valor diagnóstico e clínico dos sinais e sintomas. Agora, falando das síndromes e entidades nosológicas dentro desse subtítulo do livro, na prática clínica, os sinais e os sintomas, eles não ocorrem de forma aleatória, de forma alguma. Eles surgem em certas associações, certos clusters, agrupamentos mais ou menos frequentes. Definem-se, portanto, as síndromes como agrupamentos relativamente constantes e estáveis em determinados sinais e sintomas. Por isso que a gente está batendo desde o início nessa questão dos signos, sinais, sintomas, semiologia. Por quê? Quando a gente fala em síndrome, nós vamos ter agrupamentos que são relativamente constantes de determinados sinais e sintomas. Mas é importante ressaltar que ao se delimitar uma síndrome, seja síndrome depressiva, demencial, paranoide, não se trata ainda da definição e da identificação de causas específicas de um curso e evolução relativamente homogêneo, constante e de uma estrutura básica do processo patológico. A síndrome é puramente uma definição descritiva de um conjunto momentâneo e recorrente de sinais e sintomas. Então, gravem isso. A síndrome vai ser puramente uma definição descritiva de um conjunto momentâneo e recorrente de sinais e sintomas. Conjunto momentâneo e recorrente de sinais e sintomas. Denomina-se em medicina e psiquiatria entidades nosológicas, doenças ou transtornos específicos como esquizofrenia, Alzheimer, anorexia nervosa. E são fenômenos mórbidos nos quais podem identificar, ou menos presumir alguma constância, certas causas e fatores causais, que seriam a etiologia, um curso ali relativamente homogêneo de certos padrões evolutivos e estados terminais que são típicos. Além disso, nas entidades nosológicas ou transtornos, nós vamos buscar identificar mecanismos psicológicos e psicopatológicos que são característicos, antecedentes, genético-familiares, algo específico, né? E respostas também específicas a tratamentos e intervenções que são mais ou menos previsíveis. Em psicopatologia e psiquiatria, frequentemente nós somos obrigados a trabalhar no âmbito das síndromes, pois muitas vezes o diagnóstico preciso de entidades nosológicas, doenças ou transtornos específicos é difícil, muitas vezes é muito incerto. Embora muito esforço tenha sido feito, né? Já faz mais de 200 anos que todo esse processo é estudado. Muito esforço foi empreendido no sentido de se identificar os transtornos mentais específicos da forma mais delimitada possível. Na prática, isso ainda não se consegue em todos os casos clínicos.
Cabe ainda lembrar que o reconhecimento dessas entidades não tem apenas... gente... Voltando, após ser interrompida pelos meus cachorros, só para finalizar o vídeo, nós temos que lembrar que o reconhecimento dessas entidades não tem apenas o interesse científico ou acadêmico, que é o valor teórico. Normalmente também o conhecimento dessas entidades viabiliza ou facilita o desenvolvimento de procedimentos e intervenções terapêuticas e preventivas que sejam mais eficazes. Ou seja, além do valor teórico que a gente já conhece, que é esse interesse científico, esse interesse acadêmico, nós temos o valor pragmático. Qual é o valor pragmático? O desenvolvimento de procedimentos e intervenções terapêuticas e tratamentos terapêuticos que sejam mais eficazes, que sejam preventivos.